Olá, você está no canal da TV Diário no YouTube e nós estamos aqui hoje em mais um episódio da série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Campinas. Hoje recebemos aqui nos nossos estúdios no Hotel Vila Rica o empresário Wilson Matos, do Partido Novo. Quero agradecer a sua presença, Wilson. Bem-vindo ao estúdio da TV Diário. Puxa, eu que agradeço pela presença de estar aqui dividindo um pouco da minha vida, dos meus projetos. Você e toda a equipe aqui. Pessoal que está acompanhando o Diário Campineiro nas redes sociais, no YouTube. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá para a primeira pergunta, então. Quem é o Wilson Matos e por que o Wilson Matos quer ser prefeito de Campinas? Wilson Matos, Buxa, é um jovem que saiu da periferia de Campinas aos 17 anos de idade, que infelizmente não teve oportunidade, ou muitas oportunidades aqui na minha cidade natal, e que se envolveu num projeto maior de vida, onde eu fui selecionado como bolsista para viver nos Estados Unidos, jogando futebol. E lá realmente foi onde eu mudei a minha vida. Tive que sair da minha casa, do meu conforto, do conforto de ter meus pais, meus irmãos, meus amigos por perto, para ir atrás do meu sonho maior, que era simplesmente poder dar para minha família algo que eu não conseguia aqui no Brasil. E lá me tornei um empresário no ramo da construção civil, construo escolas públicas para o governo americano. Sou pai, tenho 2 filhos adotados, 2 filhos meu de sangue, e cuido do meu irmão também. Então, somos uma grande família de homens, somos em 5 homens, e vivo o meu dia a dia em prol da minha empresa, da minha família e, mais importante, os meus projetos sociais que eu tenho aqui na cidade de Campinas. Tenho ONGs que cuidam de mais de 300 crianças no Parque Uziel, aqui perto, no Campo Belo, e estamos ajudando também com outro projeto social construído no Satélite Íris. Então, eu digo que o Wilson Matos é uma pessoa dividida entre os Estados Unidos e Campinas, e que vem hoje com esse sonho de ser prefeito, para poder dar oportunidade para esses jovens de periferia que não tiveram, que não têm a oportunidade hoje, como eu não tive. E, ao mesmo tempo, mostrar para essa cidade que o que eu vivo nos Estados Unidos que pode ser implementado com muita facilidade, sem custo nenhum, que mudaria 100% a gestão pública, trazendo uma gestão pública mais eficaz, mais transparente, anticorrupção. E esse é um modelo que eu prezo muito, que eu vivo nesses últimos 29 anos, e que eu sei que pode impactar diretamente a mesa dos campineiros com um simples gesto de uma gestão pública eficaz. Posso dar alguns exemplos aqui: transparência no processo de licitação, você dá mais facilidade para os alvarás, para a gente ter mais obras. Hoje, eu, como construtor aqui em Campinas, para ter um alvará demora anos, às vezes. Se você trabalha em cima de poder facilitar esse processo, você vai estar construindo empregos, você está gerando economia, e são coisas que não custam nada. Então, esse é o propósito, o Wilson Matos voltar para cá com toda essa experiência e fazer uma gestão diferenciada. Maravilha. Vamos para a segunda pergunta? Os hospitais que atendem pelo SUS em Campinas sofrem hoje frequentemente com superlotação e longas filas em situações sazonais. Recentemente, houve um problema com demanda de casos respiratórios e também com internações neonatais. Quais as medidas que o senhor defende e que devem ser adotadas para a gente enfrentar essa questão? Olha, desde a época da Covid, já não tínhamos um sistema de saúde dinâmico. O problema que nós temos na cidade é algo que vem desde a minha época. Eu sofria muito de bronquite, como eu morava em ruas de terra, então, constantemente, quase uma vez por mês, eu tinha que ir ao posto de saúde com a minha mãe. O que eu lembro daquela época era a longa espera para fazer uma inalação, uma simples inalação. E hoje, vivendo com as mães das minhas ONGs, os problemas ainda se mantêm o mesmo. Engraçado, depois de 29 anos que eu saí das ruas de terra de Campinas, os problemas ainda são os mesmos, e especialmente na área da saúde. Eu acho
que falta muita vontade e capacidade técnica para as pessoas saberem gerir a gestão de saúde do nosso município. Nós temos hoje um médico, tivemos um outro médico também na gestão pública, na liderança do nosso município, e os dois, que são pessoas que supostamente são para ser pessoas com conhecimento técnico, não conseguiram resolver o problema da saúde. Tanto que hoje um dos maiores problemas que nós temos aqui na cidade de Campinas é a saúde. Nossa cidade está doente, não temos a infraestrutura necessária, temos o problema que se agravou com a Covid, então temos aí pessoas numa lista de espera que só vai para a operação se estiver morrendo. Então, você pode ficar acamado. São várias as situações que eu ouvi das mães que vivem nas comunidades mais carentes, onde o filho está acamado por anos, desde a época da Covid, e não consegue um espaço no hospital público. Bom, os problemas são claros, são natos. Agora, como vamos resolver? Acho que o primeiro problema é criar dinâmica através de uma gestão diferente. Como a gente faria isso? Hoje, se eu vou num posto de saúde aqui no Uziel, eles vão me encaminhar para a UPA. Da UPA, eles vão ver a seriedade e me encaminham para o Ouro Verde ou para o Mário Gatti. Durante todo esse processo, se eu precisei tirar um raio-x, um simples raio-x no posto de saúde, não existe uma comunicação que mostra o diagnóstico que eu tive no posto de saúde para a UPA, da UPA para o hospital. Quer dizer, eu tenho que refazer tudo isso. Isso é uma demanda de tempo. Só estou dando um exemplo da falta de dinâmica. Um software e um hardware resolveria toda a situação. Eu não estou falando de uma situação milionária. Agora, outro problema é o espaço físico. Para o espaço físico, eu, como empresário, vivendo há 29 anos nos Estados Unidos, eu sei de como fazer captação através do Banco Mundial, muito mais interessante que o BNDES, todos os bancos que tem aqui no Brasil, juros zero, para a gente ter essa infraestrutura para poder ter o espaço físico, para poder ajudar a nossa população com mais hospitais. Legal. Vamos para a terceira pergunta, Wilson. Campinas tem, segundo o último censo da Prefeitura, 1.300 pessoas em situação de rua. É um problema nacional, mas que tem ganhado grandes proporções aqui na região também. Quais estratégias o senhor defende para a gente enfrentar essa questão? O projeto se chama Tolerância Zero. Primeiro, os números, só corrigindo, porque não são 1.300, é maior do que isso. Nossa ONG, que cuida de moradores de rua também no centro de Campinas, ela tem um número maior do que 2.500 moradores de rua. Não tem como a gente ter essa dinâmica de saber quantas pessoas a gente vê pelos números que a gente tem na rua, mas tem muita gente, coisa que sou totalmente contra, a saidinha. Tem muita gente que sai de saidinha, que fica na rua e que eles não querem participar desse censo. Por quê? Porque eles têm um vínculo com a polícia que não podem se expressar ou ter dados. Hoje, nosso dado são 2.500 pessoas. Olha, eu tenho um lado muito do coração para essas pessoas. Eu cuido delas. Eu alimento, a gente tira da rua, a gente dá o tratamento químico, a gente dá a viagem para quem quer voltar. Mas, vamos falar agora do que temos que fazer. Primeiro, as pastas das secretarias têm que se comunicar. Não adianta nada a gente trabalhar no social, mas o educacional não se comunica. Não adianta ter essas duas pastas e de segurança não se comunica. Não adianta ter essas três pastas e de saúde não se comunica. Então, quando eu falo que eu vou zerar a tolerância zero, não é que eu vou tirar o direito da liberdade dessas pessoas de ir e vir, mas é tolerância zero contra a pessoa que vende a droga, contra a pessoa que está roubando no centro, contra a pessoa que está fazendo baderna no centro da nossa cidade. Essa é tolerância zero. E vou mais além. Isso é um projeto de longo prazo, tem que ser implementado aqui. Não vou prometer agora no primeiro ano de governo, porque isso é longo prazo. Mas o que eu vi que funcionou em muitos países no exterior, até mesmo em El Salvador, eles criaram um centro em zona rural para fazer o tratamento químico, para fazer o tratamento de readaptação social e um tratamento de capacitação técnica. Isso, quando você coloca tudo isso afastado, é um centro de tratamento para esse morador de rua,
você tem números que você consegue trazer de volta para a sociedade 35% dessa população. Já é um grande avanço. Não tem como zerar, não existe um lugar no mundo que você zera 100%, porque isso é um direito nós, como seres humanos. Mas tem como diminuir, sim, e, como eu disse, é um projeto zero tolerância para traficantes, para pessoas que estão fazendo baderna, para pessoas que estão acabando com o comércio do centro de Campinas. Isso, tratar desse problema no nosso centro de Campinas vai revolucionar e renovar o nosso querido centro histórico de Campinas. Maravilha, vamos para a quarta pergunta. A dificuldade do poder público em viabilizar a nova licitação do transporte é hoje um dos entraves para a melhoria do sistema público de ônibus em Campinas. Como atuar para conseguir liberar essa concorrência e também melhorar o serviço prestado para a população? Volto a falar, quando eu saí de Campinas, em 1995, onde eu pegava o ônibus público para vir do Jardim Pacaembu, onde eu morei, ou então do Via Norte, onde eu morei, para vir aqui para o centro de Campinas, o ônibus é o mesmo, parece. Eu peguei o ônibus esses dias para mostrar para o meu filho o caminho que eu fazia sempre, diariamente, do centro para o Via Norte ou para o Pacaembu, e eu fiquei chocado com a estrutura física dos ônibus. Parece que realmente eram os ônibus que eu usava naquela época. Nós temos hoje uma das passagens mais caras do Brasil. Isso se agravou novamente por causa da Covid. Eu vejo também o lado empresarial, onde eles diminuíram as receitas, então ficou uma abertura muito grande, um déficit muito grande para as empresas. Eu tenho que olhar para o lado empresarial da situação toda. Bom, o primeiro processo é a licitação com transparência. Hoje nós temos um problema, vários escândalos com o transporte público. Então, o primeiro que eu ia exigir desse processo é a licitação, se precisar até em praça pública, para ver a transparência de tudo isso. Isso faz parte do que eu falo, que eu trago dos Estados Unidos, que a gente tem que implementar no dia a dia. Transparência. Isso evita a corrupção, isso traz melhorias e a gente tem um comprometimento direto com a população. Bom, existe aí uma conversa hoje da prefeitura atual com os empresários do ramo. Eu acho que tem que ter essa conversa mesmo, mas acho que o mais importante de tudo é sabermos o valor real que o empresário tem para propor esse serviço público. Isso é inegociável. O empresário tem que viver, ele tem que ter o lucro dele, tudo de forma de mercado. E a prefeitura, tendo essa transparência, tem duas coisas que tem que cobrar. Um transporte público de qualidade, porque hoje a gente vê com esse problema do clima, a pessoa que sai do Vida Nova para ir a Souzas, que pega 2 ônibus, numa temperatura de 40 graus, é algo que a gente não pode aceitar. Já pagamos um valor muito alto. Então, isso eu vou cobrar, que os empresários venham com um produto de qualidade, se possível que toda a frota venha com ar-condicionado, com Wi-Fi, para que justifique esse valor da tarifa mais alta de Campinas. E também poder dar oportunidade de outras pequenas empresas para proverem também desse serviço, para a gente ter uma frota bem distribuída. Isso é um outro projeto também que eu vejo. Nos Estados Unidos não custa nada. A gente não precisa de ter um monopólio de uma empresa cuidando do transporte da nossa cidade. Então, quero também expandir os horizontes para esse setor. Maravilha, é isso. Eu agradeço a participação do empresário Wilson Matos aqui com a gente. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está vendo a gente em casa sobre um pouquinho mais sobre as suas ideias, sobre as suas propostas. Bom, pessoal, nós temos hoje em Campinas talvez uma oportunidade única de mudarmos a realidade de todos, dos dois lados da Anhanguera. Hoje nós temos candidatos ou pré-candidatos que já tiveram a oportunidade de serem eleitos e mostrarem para vocês o que eles podem fazer, ou um empresário, um gestor, que já sentiu na pele as dificuldades que é estar vivendo em ruas de terras, que já sofreu, como vocês, em filas de hospitais, mas que hoje sabe como sanar esse problema. Então, eu espero que vocês, população, meu povo de Campinas, que entenda esse cenário e que me ajudem a fazer história no nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, então, Wilson. Agradeço a audiência de todos e até a próxima.